apostasia, em primeiro lugar? Apostasia é uma palavra que vem do grego, que significa divórcio, que significa abandono, que significa afastamento. E a Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então eu vou falar para vocês hoje, gente, sobre a apostasia, em primeiro lugar, na sociedade, no mundo inteiro. Depois eu vou falar sobre a apostasia na igreja. E, por último, eu vou concluir falando como nós, cristãos, devemos reagir diante disso. Bom, portanto, apostasia, abandono da fé em favor de uma vida sem Deus, abandono dos princípios da palavra de Deus em favor da mentira e do engano de Satanás. O anticristo, para se levantar, ele vai precisar de que o mundo seja um mundo apóstata. O mundo apóstata, ele prefere que venha alguém com discursos de engano e contrários à palavra de Deus. Meu joelho está melhorando, graças a Deus. Então, agora, a apostasia na sociedade, gente, olha aí o Daniel Aldas. Boa noite, Daniel. Esse é um fenômeno mundial. O mundo cada vez está mais incrédulo. Vocês têm percebido isso? Como cada vez mais os jovens estão abandonando a fé? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com os chamados millennials, que são aqueles que nasceram depois dos anos 2000. Hoje, 47% dos millennials americanos já não acreditam em nada. Eles não acham necessário ter envolvimento com igreja, nem com fé, nem com nenhuma religião. Então, você percebe que hoje a sociedade, ela promove aquela narrativa de que religião é ruim, que religião é motivo para separar as pessoas, que religião é motivo para ter preconceito. E cada vez mais você percebe o engano. Por quê? Porque eles pregam tolerância, mas são intolerantes para com os religiosos. Eles pregam o amor, mas eles odeiam quem tem fé em Jesus. Não é isso? Então, em nome do amor, eles odeiam as pessoas que creem. Em nome de liberdade e democracia, eles tolhem a liberdade das pessoas. O Alexandre está dizendo que a era de Aquário é como os New Agers, né? O povo da nova era dizia. Então a sociedade hoje está preparada, gente. Você vê os jornais, você vê as televisões, você vê o cinema, tudo sem Deus. O ocultismo está comendo solto, não é? Ocultismo comendo solto, todo tipo de fé que não seja fé cristã. Mas quando fala de fé cristã, não, é uma coisa abominável. Os cristãos são pessoas odientas, pessoas que sabem que odeiam os outros, intolerantes. Isso é uma visão apóstata que a sociedade mundial está assumindo, preparando. O Alan Ricardo está falando dos Illuminati, sem dúvida. Sem dúvida, eles estão preparando uma sociedade sem Deus, porque quando o anticristo vier, ele vai estabelecer um governo e o mundo vai aclamá-lo. O mundo vai esperar por ele, não é isso? E quando nações voltam a colocar princípios de direita, ou seja, de liberdade, de nacionalismo, você claramente dificulta, né, a tomada de um governo mundial globalista. Então, você pode perceber claramente que quando vem esse discurso de esquerda, liberal, de globalismo, de amor ao próximo, o que eles querem? Eles querem acabar com toda a base da sociedade, que é a visão judaico-cristã. Então, Deus está no controle, gente. Deus está no controle, mas a apostasia, que significa abandono da fé, que significa divórcio, a separação de Deus, está acontecendo na sociedade em primeiro lugar, mas ela está acontecendo também dentro da igreja, o que parece um paradoxo, não é isso? Por que parece um paradoxo? Porque
claramente nós vemos a igreja hoje se afastando dos princípios de Deus e da palavra. Por exemplo, Jesus disse, porventura... primeiro eu quero citar o texto que ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vocês têm percebido o esfriamento do amor na igreja? Dentro das famílias as pessoas estão se odiando, né? Famílias se dividindo por causa de opiniões diferentes, marido contra mulher, pais contra filhos, irmão contra irmão. Isso é sinal de apostasia. Vocês já observaram também que hoje na internet, que é um instrumento que pode ser uma bênção, como tem pastores falando mal de pastores na internet, pastores se colocando como senhores, né, para defender o evangelho, destruindo a reputação de pessoas. E eles não percebem que quando eles fazem isso, na verdade eles estão afastando os não crentes da igreja. Por quê? Porque os não crentes ficam vendo essas coisas assim, olha, se nem eles concordam entre si, se nem eles se amam, por que eu vou entrar lá? Então você percebe que hoje tem muitos pastores na internet que crescem em cima de ficar falando mal dos outros. Isso é um sinal de apostasia, irmãos. Por quê? Porque se a igreja tem problemas, ela deve ser tratada, mas não publicamente, não para escandalizar. A Bíblia diz, é necessário que venha do escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Agora, o escândalo não vem só para aquele que se desviou, que teve um comportamento errado, mas vem também através daquele que denuncia publicamente, que faz isso de uma maneira, sabe, a escrachar e denegrir o nome do evangelho, o nome de Jesus. Então, você percebe que no meio da igreja hoje existe um espírito de apostasia, porque apostasia é divórcio, não é só de Deus, é do irmão contra o irmão. Apostasia é divórcio, por isso que tem tanto divórcio, tantos casamentos que acabam, mas por isso que tem tantos relacionamentos dentro da igreja que acabam também. Muitos estão com travas no coração, totalmente. Pessoas que estão, sabe, com ódio, com ressentimento, aí vão para a internet, detonam o irmão, e o Satanás bate palma, entendeu? Por quê? Porque a igreja que deveria... Jesus disse, nisto vos sereis conhecidos, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quando alguém vai e denuncia e bate em alguém que errou, que pecou, que está ferido ou que feriu, e faz isso publicamente, está levando o escândalo do evangelho para fora da igreja. O que eu acho das seitas heresias, eu vou falar sobre isso, esse é um outro sinal também. Mas o primeiro sinal que eu quero falar para vocês é o esfriamento do amor. A igreja está deixando de ser conhecida como um grupo de pessoas que ama. Agora, o segundo sinal que eu quero citar é o enfraquecimento da fé. Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? As pessoas estão crendo menos. Muita gente diz, não, eu não vou para a igreja porque eu não acredito em igreja nenhuma. Eu não acredito em homens. A verdade é que hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não acreditam em nada, em ninguém. E também estão começando a deixar de acreditar em Deus, a deixar de acreditar na palavra de Deus. Isso é muito sério, gente. Isso também é um sinal de apostasia. Se você está percebendo isso, escreva aqui, comente aqui o que você acha disso. Se está havendo enfraquecimento da fé mesmo. Pensa nos crentes da igreja primitiva, eles morriam por causa de Jesus. Eles eram queimados quando Nero botou fogo em Roma. Os crentes eram tochas humanas, eles colocavam os crentes em postes e botavam fogo neles para que iluminasse a cidade de Roma. E ainda assim esses crentes, eles ficavam firmes em Deus. Hoje, muita gente não paga preço nenhum, qualquer coisa, fala, vou sair da igreja. Eu não quero mais saber, eu estou decepcionado. Sim, decepção, essa é uma das razões das pessoas se afastarem. E através da decepção e sair da igreja, elas ficam mais presas fácil para o inimigo.